oi, 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 e a gente vai continuar hoje com atividade sobre charge. Eu gostei tanto, gente, de hoje toda hora no celular acionar aqui, vendo recadinhos que vocês mandaram ali no YouTube, né? Alguns gostaram muito da aula. Teve aluno até do sexto ano que assistiu a aula de charge e disse que o conteúdo era muito bom. Que bom que vocês gostaram, que bom que deu para entender. Que bom que deu para. Que bom que eu consegui transmitir para vocês. Vocês entenderam aí, pegaram bem direitinho. Eu espero que tenham feito a atividade. Super interessante. Próxima semana eu não sei se a gente vai conseguir fazer aula ao vivo. Se a gente conseguir, eu tô doidinha para ver vocês. Aí eu queria ver as charges que vocês concluíram, porque eu dei o desenho, né? E tava lá o balãozinho para vocês fazerem o comentário de vocês, colocarem lá uma frase que fosse trazer de maneira crítica e bem-humorada alguma reflexão sobre temas atuais. E aqui vamos à nossa atividade de charge. Essa atividade você pode imprimir, colar no caderno, certo? Ou você pode apenas copiar no caderno, ok? Temos aqui na capa dessa aula algumas que eu selecionei. Nessa primeira aqui de cima, deixa eu colocar minha ponteira para que a gente possa acompanhar melhor, certo? Nessa primeira aqui nós temos que ambiente é esse? Um ambiente de sala de aula. E o que nós temos escrito na lousa? Uma sigla, SOS. Normalmente quando a gente assiste filme, desenho animado, né? Quando a gente vê essa sigla SOS, isso remete a socorro. É alguém pedindo socorro. Por que isso, gente? Porque a educação realmente pede socorro. Essa é a realidade em muitas cidades do nosso país. Inclusive, é a realidade de muitas escolas aqui bem próximas a gente. Vejo que até a janela é quebrada, está faltando tudo, são alunos que estendem a mão em busca de socorro e profissionais também que pedem socorro porque são mal remunerados quando são e não têm condições de trabalho porque não há segurança, porque não há material disponível. Crianças também que pedem socorro. Não é a realidade de vocês, mas é a realidade de muitas crianças que vão para a escola porque lá tem merenda. E para muitas delas, aquela merenda é a única refeição do dia. E a gente vê tão injusto, né? Os desvios de merenda escolar. São crianças que não têm uma carteira para sentar, são crianças que não têm um material didático. Então é bem complicado, a educação realmente pede socorro. Mas vamos, quem sabe, vamos aí acreditar que um dia há de vir um governo que invista na educação, não é isso? Até agora os governos eles não têm muito interesse, porque quanto menos educação o povo tiver, melhor e mais fácil de manipular. Essa é a grande e dura verdade aqui no nosso país. Tem uma outra charge aqui super atual. Vejam, nós temos pessoas que são moradores de rua. E a gente sabe que o governo, ele criou uma ajuda financeira para aquelas pessoas que estão prejudicadas, não estão conseguindo trabalhar, chamado de auxílio emergencial. E para você se cadastrar, você deveria baixar um aplicativo solicitando, né, fazendo o seu cadastro para que esse auxílio chegue para você. Pessoas que trabalham por conta própria deveriam ser beneficiadas, mães solteiras também beneficiadas, pequenos comerciantes autônomos, né? Por exemplo, uma pessoa que vende um cachorro quente, que vende vasilhas, que vende perfume, todas elas trabalham por conta própria e por causa dessa pandemia já não pode desenvolver o seu negócio, então todos eles deveriam ser beneficiados. Ou seja, essa ajuda deveria chegar para todas as pessoas que estão sem renda. E aí a gente se depara nessa condição. Nós temos aqui moradores de rua e a pergunta é: e aí? Já baixou o aplicativo? Será que é justo esse sistema, gente? Nós temos inúmeras pessoas em condições degradantes que vivem realmente na rua. Aqui em Caruaru, se você passar a noite pelo comércio, eu moro aqui mais próximo,
você vai ver que tem gente dormindo nas calçadas, embaixo de marquises de loja. Será que essas pessoas elas conseguiram baixar o aplicativo? Que condição essas pessoas têm de ter um smartphone? Então, infelizmente, existe muita gente que ainda não conseguiu, né? E aí eles acabam sendo excluídos. Então, a gente não vive num lugar que é muito justo, né? A gente vai sempre perceber algumas injustiças aí. Nós temos aqui uma outra charge que já critica uma outra coisa. Vejam, a gente tem que unir a linguagem verbal, a leitura da linguagem verbal e não verbal. Precisamos ver o que está explícito e aquilo que está implícito, não está sendo dito. E a partir daí nós vamos ampliar um leque de possibilidades e discussões. Nessa segunda charge nós temos aposentadoria após os 65 anos de idade. Parabéns, senhor Joaquim, saiu a sua aposentadoria. Antigamente, a aposentadoria era até os 65 anos de idade. Hoje, já passou. O que acontece? A média de vida do brasileiro não é isso tudo. A média de vida é 68 anos, certo? 68 anos é a média de vida, ou seja, você vai trabalhar a vida toda e você não vai se aposentar. Alguns conseguem passar desse período. Então, você contribui a vida toda, mas lá na frente provavelmente não iremos ter essa oportunidade, né, de poder descansar, de poder envelhecer e ter ali resguardado aquilo que a gente somou durante a vida inteira de trabalho. Essa é a realidade de muitos brasileiros também, muitos que tentaram essa aposentadoria e não conseguiram, e morreram sem conseguir aposentadoria. Nós temos aqui também uma outra charge, sistema penitenciário brasileiro. Aqui dentro, esse objeto é uma panela de pressão. E o que nós temos dentro dessa panela de pressão? Nós temos aqui os presidiários, né? A comunidade carcerária. A panela de pressão é um objeto muito útil na cozinha de toda mulher, né? Todo mundo tem, mas algumas mulheres têm muito medo de usar a panela de pressão. Eu uso com muito cuidado, com muito medo, eu não quero chegar perto, eu não quero ir na cozinha. Eu moro em apartamento, o prédio vizinho aqui, o meu, teve um problema que começou com a panela de pressão que explodiu. Explodiu e foi terrível. Acordou todo mundo, foi uma agonia e pegou fogo lá em alguma coisa. Eu não sei como é que foi. Eu só sei que foi uma agonia que teve. Então, a panela de pressão ela é muito perigosa, principalmente se ela estiver cheia. A gente nunca pode usar a panela de pressão em toda a sua capacidade. A gente usa 2/3 da capacidade dela e não deve ultrapassar isso. Inclusive, dentro dela vem uma marquinha para poder a gente se orientar e não encher demais. O que acontece com o nosso sistema penitenciário, o sistema penitenciário brasileiro? A gente tem superlotação. É muita gente que está ali, muitos estão ali que ainda nem foram condenados, estão aguardando o julgamento, mas já estão lá dentro. Então, de vez em quando, eles brigam lá dentro, eles fazem protestos por causa dessa superlotação. Então, é um problema de segurança no Brasil, a questão do sistema penitenciário. E vocês poderão ver mais a respeito desse assunto, vocês consultando aí o Google, pesquisando um pouquinho a respeito, para que possam ampliar ainda mais o conhecimento sobre essa área e sobre esse problema que tanto nos aflige. A pergunta que não quer calar é a seguinte: professora, como é que isso vem na prova, né? Todo mundo quer saber, mas como é que vai ter na prova? E aí, nós temos inúmeras charges, certo? Nós iremos comentar cada uma delas, eu trouxe aqui algumas. É claro que na prova vai ter. E vou fazer uma revelação para você. Pode ter certeza. Tem no Enem, tem em todos os vestibulares do Brasil. Todos os processos seletivos, Instituto Federal, Escola Técnica Regional, o que você for fazer SESI, certo? Vai ter também. Então, é um conteúdo extremamente importante, nós precisamos conhecer sua estrutura, que é o que a gente está fazendo agora, mas também precisamos ampliar aquele conhecimento que eu falei para vocês, que é o conhecimento enciclopédico, que é o conhecimento de mundo, que é o conhecimento sobre atualidades que acontecem na nossa sociedade e acontecem no mundo também. Vamos analisar essa charge aí do slide.
e vamos indicar a resposta correta. Temos aqui 3 mulheres, né? E uma delas bem falante. E ela diz assim: fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então fica aí a dica, né? Você não é mais fofoqueira nem fofoqueiro, você agora é produtor de biografias orais não autorizadas. Biografia, vida, escrita da vida. Então fala da vida dos outros sem autorização dos outros. O que ela está querendo dizer com isso? Vamos analisar bem direitinho. Veja o comportamento das outras mulheres e veja como ela fala. Quem é fofoqueira aí, né? Vamos ver. Resposta letra A. A Charge faz uma crítica ao mau comportamento das vizinhas. É isso? Ela aqui está criticando as vizinhas. Você pode até fazer essa inferência, mas não é isso que está aí, certo? A gente precisa ser bem preciso quando a gente vai analisar esses pontos aí, principalmente em relação à Charge. Não está se falando em vizinhas aí, ok? Letra B. A crítica que a Charge está fazendo é o fato de algumas vizinhas serem fofoqueiras. Será que é isso? A crítica que a Charge está fazendo é o fato de algumas vizinhas serem fofoqueiras. E aí, é isso mesmo? A primeira fala que é o mau comportamento. A segunda fala que é o fato de algumas vizinhas serem fofoqueiras. É isso, gente? Vamos ver a letra C. A Charge faz uma crítica humorística ao fato de algumas pessoas não autorizam que escrevam sobre suas vidas. Isso aqui não, porque não existe isso não. Letra D. A Charge faz um elogio aos famosos que deixam jornalistas escrever suas biografias. Também não. A Charge não transmite crítica, mas ela gera humor. E aí? Claro que essa charge transmite crítica. Para ser charge, tem que transmitir crítica. Aí a gente fica entre esses dois. Vou ler mais uma vez. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Ela está fazendo crítica ao mau comportamento de vizinhas ou ela critica o fato de algumas vizinhas serem fofoqueiras? Qual que vocês acham? Me digam, eu não estou conseguindo ouvir daqui. É o mau comportamento ou é o fato de algumas vizinhas serem fofoqueiras? O fato de algumas vizinhas serem fofoqueiras e está muito claro isso aqui na charge para não deixar dúvida. Veja que ela usa a palavra fofoqueira. Então a gente vai direto nessa e não apenas falar de um mau comportamento, porque está explícito o fato aqui de ser fofoqueira, ok? Vamos lá. Mais uma charge para nossa análise. Vejam, as charges elas utilizam os recursos do desenho e do humor para trazer alguma crítica a diversas situações do cotidiano. Vejam aqui nessa charge o que ela diz, perceba as expressões do personagem e nós iremos marcar aquilo que é verdadeiro. Isso quer dizer que tem mais de uma resposta certa. Vejam como o personagem fala aqui. Cadê meu laser? Sumiu. Vou botar de novo. Vejam. A Copa do Mundo é nossa. A burocracia também é nossa. A violência é nossa. A corrupção é nossa. O trambique também. A miséria, a desigualdade social. Veja que existem informações explícitas que são a linguagem verbal. Mas veja que a linguagem não verbal, os desenhos que a gente vê, como mudam. Vamos juntar essa linguagem verbal e a não verbal e vamos tentar entender o que ele está querendo dizer. Vamos lá, porque a gente vai ter que marcar. Vejam aí, a primeira afirmação é: através da expressão do torcedor, podemos notar que ele se encontra entusiasmado com a realização da Copa do Mundo de 2004 no Brasil. Através da expressão do torcedor, ele se mostra entusiasmado com a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Isso é verdadeiro ou falso? Vamos analisar o contexto.
certo? Eu não posso pegar apenas um quadrinho e dizer isso. Eu tenho que analisar o todo, porque a mensagem ela precisa ser completa. Então, é pela mensagem completa. Ele está entusiasmado com essa Copa do Mundo aqui no Brasil? Não. Então, eu não vou marcar o número 1. Ele está entusiasmado apenas no primeiro e no segundo quadrinho. Mas no resultado final, ele não está nada entusiasmado, porque enquanto tantos investimentos são feitos, a gente tem muita corrupção, ou seja, muito desvio de dinheiro que era para ir para estádio, foi para outra coisa, né? Superfaturamentos, colocar os preços lá em cima, que aí a gente vai chamar de trambique, como ele chama aqui. E aí a gente tem a miséria, que não para de crescer, a exploração, essa desigualdade social. Então, ele não está, no final das contas, ele não está tão entusiasmado assim, não, porque ele sabe que com essa Copa do Mundo a gente também vai ter esse outro prejuízo. Número 2. Através da gradação na mudança de expressão do torcedor, podemos perceber que ele possui uma visão crítica sobre a realização da Copa do Brasil. Esse torcedor é aquele torcedor ingênuo que está pensando no oba-oba, na festa que eu vou para lá, eu vou torcer, eu vou vestir uma camisa, eu vou conhecer gringos e gringas. É isso? Não. Percebam que o texto diz que pela gradação, ou seja, pela mudança na fisionomia dele, ele tem uma visão crítica do que seja a Copa do Mundo aqui? Sim, ele se preocupa com isso. Ele mostra que tem um lado bom, o lado da festa, o lado de dinheiro que vai chegar, mas ele sabe que isso não vai resolver o nosso problema e vai até agravar, né? Por exemplo, a Copa do Mundo foi realizada aqui, aí no estádio do Amazonas, lindo lá em Manaus. Perfeito, fizeram em formato como se fosse uma cesta, porque lá tem muitos índios, muitas tribos indígenas, então eles fizeram esse formato, a coisa mais linda do mundo. Tá lá o estádio, que precisa de manutenção cara, instalado num estado que não tem tradição no futebol. Então, dinheiro perdido. Poderia ter virado hospital sim, né? Mas já foi feito. Infelizmente, é dessa forma que acontece. O número 3. Não podemos afirmar que exista qualquer tipo de comentário crítico nas entrelinhas da charge, pois essa charge tem apenas a função de divertir o leitor. Então, gente, o que é que vocês acham? Aqui não tem comentário crítico, só tem a intenção de divertir o leitor. É isso mesmo? De jeito nenhum. Eu tenho certeza que vocês disseram que não e vocês acertaram. Por último, podemos inferir que o entusiasmo inicial pela realização dos Jogos no Brasil foi substituído por uma postura pessimista por parte da personagem retratada? Sim. Vê que no início ele tem um entusiasmo inicial e depois ele tem uma postura pessimista. Ele começa a pensar no preço que nós brasileiros tivemos que pagar para poder trazer essa Copa do Mundo para cá. Porque enquanto em outros países são empresas que patrocinam, são empresas que constroem, no nosso país, quando a Copa veio para cá, foi o governo que bancou a construção de estádios. Então, houve um desvio de interesse aí. O dinheiro que era para ser, por exemplo, para a educação, para a saúde, para a segurança, foi desviado para a Copa do Mundo. E a gente sabe que muita coisa aí se perdeu. Vamos agora ver aí quem acertaria essa questão de Enem para o vestibular. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Enem 2013. Vida social sem internet? Você está no Orkut? Estou. E no MSN, no MySpace e Facebook? Em todos. Até no Twitter? Claro. Você está em tantos lugares, por isso raramente te vejo no mundo real. Essa charge ela revela uma crítica aos meios de comunicação, especialmente à internet. Por quê? Letra A. Ela questiona a interação das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. É por isso que está criticando? Letra B. Considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais. Ela está criticando porque as relações sociais são menos importantes que as virtuais? Letra C.
ela enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Será isso? Ela descreve com precisão as sociedades desse mundo globalizado. E, por último, ela concebe a rede de computadores como um espaço menos eficaz para a construção de relações sociais. E aí, qual dessas respostas é a resposta correta? Por que que ele critica a internet? O que é que vocês vão me dizer aí? Eu ainda não ouvi nenhuma resposta. A resposta é que ela questiona a interação das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. Todas essas aqui eram redes virtuais, né? Hoje a gente tem ainda o Instagram, que não tá aí, a gente tem o Telegram, a gente tem o WhatsApp, né? E aí, minha gente? Ou ela considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais. A crítica à internet é por isso? A crítica à internet é porque ela enaltece essa pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Será que só isso? Ou é porque ela descreve com precisão as sociedades desse nosso mundo globalizado? Ou é porque ela concebe essa rede de computadores como um espaço mais eficaz para a construção das relações sociais? E aí, por que que ela critica? Gente, ela critica porque o seguinte, ó, veja que no final ele diz assim: você está em tantos lugares, por isso raramente eu te vejo no mundo real. Nós estamos falando em relações sociais. Relações sociais. Ele no final ele diz que é menos eficaz para a construção de relações sociais. Não, não é isso. Não é a letra E. E aí, qual vocês vão me dizer? Será que a letra A questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento? Ele está questionando isso? Ele está criticando a internet por causa disso? Ele está aqui, ó, gente. Ele descreve precisamente como é a nossa situação atual nesse mundo globalizado. Nós estamos em todos os lugares. Eu tenho Instagram, eu tenho Telegram, eu tenho Facebook, eu tenho essas aí. Mas tem gente que tem muito mais do que isso. Aí a gente posta uma foto no Facebook, mas ao mesmo tempo a gente quer estar no Instagram e no status desses dois e também do WhatsApp. Então, isso é o mundo moderno, né? É assim que a gente se comunica. Acabaram-se os relacionamentos sociais. Até quando a gente vai no restaurante, numa lanchonete, tá o grupo reunido, mas cada um com o celular na mão. Isso acaba comprometendo os nossos relacionamentos sociais. Existem pessoas que não conseguem se relacionar com o colega, mas pela internet ele é tudo de bom. Vamos agora para mais uma charge. Percebam aqui, nós temos o nome rede social. Aqui nós temos rede social, aqui em casa é outra coisa. Tem a rede, veja que tem uma mulher aqui, um homem e um monte de criança, né? Será que isso aqui é uma creche? É um hotelzinho, mas não é não. Tem casa que realmente é muita criança. Eu fico imaginando esse período de quarentena, a pessoa tem 4, 5 filhos, 6 meninos. Meu Deus do céu. Aqui em casa é só um, mas às vezes dá uma angústia, né? Porque você quer interagir, você quer sair na rua, você quer brincar de bola. Você quer ver o colega e a gente tá assim preso. Imagina uma situação dessa, né? Aqui em casa não tem rede social. A gente tem a nossa rede social, né? Que são os nossos amigos aí, que a gente consegue se comunicar através da internet. Mas como na casa dele não tem rede social, a rede social lá é isso aqui. Gente, vamos à pergunta. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos, a parte verbal. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a. A frase foi: rede social aqui em casa é outra coisa. Rede social aqui em casa é outra coisa. Nós estamos falando em recursos linguísticos. Nós estamos falando em combinação de informações visuais com esses recursos. Então, precisamos prestar bastante atenção ao que pede o enunciado. Veja, recursos linguísticos e informações visuais. Recursos linguísticos, essa é a dica.
E é nisso aqui que a gente tem que se apegar na interpretação de texto. O grande problema das provas de vestibulares de Enem é justamente a interpretação de texto, não é o cálculo da matemática. O pessoal sabe calcular, sabe fazer as contas. O problema é a interpretação de texto, porque lê a pergunta e diz assim, é para fazer conta de quê nisso aqui? Então, o grande problema da matemática tem sido o português. O grande problema da história da geografia também tem sido o português e nós estamos aqui para treinar isso. Então, precisamos estar bem atentos ao enunciado. Ele está falando em recursos linguísticos e informações visuais. Vamos lá. Essa frase proferida aí pelo homem, pelo chefe da família, ela está recorrendo à letra A, polissemia. O que é polissemia? São os múltiplos sentidos que uma única expressão tem. No caso, rede social, para transmitir a ideia que pretende veicular. Letra B, ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Tem ironia para falar outra coisa, ele está falando ironicamente? Letra C, homonímia, para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Será isso? Letra D, personificação, para opor o mundo real, pobre, ao mundo virtual, rico. E agora, antonímia, para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Nesse contexto da ilustração, o que é que nós temos aí de recursos linguísticos e informações visuais? A gente tem uma mesma palavra, uma mesma expressão que apresenta significados totalmente diferentes. Rede social, no primeiro termo, deixa eu só botar minha ponteira aqui. Vejam aí, rede social em um contexto e aqui no outro contexto, o que é que nós temos? Polissemia, ou seja, polissemia aqui, ó. Polissemia, sentidos diferentes para uma mesma expressão. Para brincar, para ironizar, para criticar a ideia que se deseja transmitir. Então, esse é o recurso linguístico que foi usado aí. Rede social, uma mesma expressão com vários significados. Isso é polissemia, ok? Vamos embora. Deixa eu marcar aqui, pegar minha canetinha. Não foi, porque não foi. Pronto, agora ela vai. Sobre as tirinhas, charges e tirinhas, né? Tirinha foi o nosso conteúdo anterior, para depois vir charges de bi, porque elas fazem parte de um pacote que são muito próximas em termos de recursos visuais. Sobre as tirinhas e charges, é incorreto afirmar. Eu vou marcar aquilo que é falso. Letra A. As charges são poderosos veículos de comunicação, constituindo um gênero que alia a força das palavras à imagem muito bom humor. Ok, tá certo, não tá errado não. Letra B. No Brasil, a charge é comumente utilizada com a intenção de tecer críticas políticas e sociais, sempre preservando como um traço predominante o humor. Ok, certo. Esse também não tá errado. Próximo. Assim como na charge, as tirinhas apresentam uma linguagem permeada de bom humor, aliando as linguagens verbal e não verbal para a construção de sentidos do texto. Exatamente. A gente não pode ler a charge só a parte verbal. Tem todo um contexto, tem que ter o verbal e o não verbal, o explícito e o implícito. E por último, as charges e as tirinhas não podem ser consideradas como gêneros textuais, porque não tem linguagem verbal. A linguagem não verbal é a linguagem predominante. Não, gente, esse aqui não. Claro que as charges são gêneros textuais. A charge, a tirinha é um gênero textual porque ela atende um padrão. Vocês lembram que nós falamos isso na sala de aula, ensinando como era que fazia. Inclusive, vocês até fizeram. Então, todo gênero textual ele atende um padrão. A carta tem lá local e data, saudação inicial, tem a mensagem, despedida, assinatura, uma receita, como vocês fizeram, tem o título da receita, ingredientes, modo de preparo, modo de servir, rendimento. A bula do remédio tem o nome do remédio, a composição, tem lá dizendo para que serve, reações adversas, né? Modo de usar e por aí vai. Então, ela também tem critérios, portanto, ela é um gênero textual. Letra D está errada. INSPER 2013.2, também faculdade aí. Considerando-se os elementos verbais
e visuais da tirinha, é correto afirmar que o que contribuiu de modo mais decisivo para o efeito de humor foi. Vejam que agora nós queremos o efeito de humor. Nós não queremos a crítica. O que foi que causou humor nessa tirinha? Vejam, nós temos aqui a conversa entre dois moradores de rua. Sou um super-herói. O outro se interessa, né? Ele continua. Tenho superpoderes. Ele, quais? Ele disse invisibilidade. Uma vez aqui em casa, Nicolas disse que queria ser um super-herói e ele queria ser invisível. Né? Tinha que contar uma historinha de Nicolas. Ele queria ser invisível. Mas por que ser invisível? Veja que o que ele falou aí, que ele não é notado, não é? Nesse período de pandemia, essas pessoas, elas realmente, elas são esquecidas a vida toda. A gente até passa, coloca uma moeda, dá alguma coisa, mas a gente não olha nem para o rosto delas. São pessoas invisíveis. Invisíveis para a sociedade, porque são pessoas que não têm direito a nada. A Constituição é linda e maravilhosa, é perfeita. Em sua construção, em sua narrativa, ela é perfeita. Mas, infelizmente, não é direito de todos, não é? Então, essa poderia ser uma crítica, mas eu quero saber qual é o sentido, o efeito de humor. É por isso que nós devemos prestar atenção, muita atenção ao enunciado. Preciso saber o que é que ele está querendo. Temos aqui letra A ingenuidade dos personagens em acreditarem na existência de poderes sobrenaturais. Letra B, o que causa humor é o contraste entre os personagens que representam diferentes classes sociais. Letra C. O duplo sentido do substantivo super-herói no contexto do primeiro quadrinho. Letra D. A tentativa fracassada do personagem ao fazer um discurso panfletário. E letra E. A quebra da expectativa produzida no último quadrinho pelo termo invisibilidade. É esse termo invisibilidade que está trazendo humor? Não, a gente tem vontade de chorar quando a gente vê o final da história, o final da tirinha. O que causa humor é esse fato dele querer fazer um discurso e ninguém vê? Não, para mim não causou humor, não. O que causa humor é o duplo sentido do substantivo super-herói no contexto do primeiro quadrinho, quando ele diz sou um super-herói. Aí o outro olha. Letra B. É o contraste entre os personagens que representam diferentes classes sociais? Não. É a ingenuidade dos personagens em acreditarem na existência de poderes sobrenaturais? Você acha que quando esse cidadão aqui disse que ele era um super-herói, ele estava sendo ingênuo? De jeito nenhum. Ele estava sendo bem crítico, ele sabia do que ele estava falando. Então só nos resta aqui letra C, o duplo sentido de super-herói no primeiro quadrinho. Veja que o outro até se interessa quais. Ele começa brincando, né, de super-herói e no final é a notícia triste, a notícia de que ele é invisível. Então, super-herói nesse primeiro quadrinho, o efeito de humor ele começa aí, mas termina muito triste essa historinha, né? Realmente é isso que acontece, né, gente? Comentem lá, digam o que vocês acham. Vocês acham que nós estamos muito distantes dessa realidade? Você já presenciou alguma coisa desse tipo, de que essas pessoas realmente são invisíveis? Que a gente não conhece nome, a gente não sabe nada, a gente só chega lá, dá um agrado. Se elas aparecerem vestidas de uma forma diferente, a gente também nem vai reconhecer, não é assim? Você acha que isso é real ou é só fantasia? Vamos aí. Risco de atribuir um significado inadequado a um termo ou expressão pode levar a certos resultados inesperados, como se vê nos quadrinhos abaixo. Nessa historinha, o efeito humorístico origina-se de uma situação criada pela fala da Rosinha no primeiro quadrinho, que é: ela fala Chico, blá 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 blá. O Flash sai, ele olha para o short, apanhou e diz assim: quem entende as mulheres, né? O que foi que ela falou e o que foi que ele entendeu? A gente teve um problema na comunicação, não houve comunicação. Para haver comunicação, o emissor tem que falar e ser entendido pelo receptor. A gente vai dizer em linguística que houve um ruído, não houve a comunicação. A comunicação não se deu como efetiva.
O que será que ela falou? Ela disse: Chico, letra A, faz uma pose bonita. Chico, quer tirar um retrato? Chico, sua barriga está aparecendo. Chico, olha o passarinho. Chico, cuidado com o flash. E aí, gente? Essa vocês acertaram, não foi? Ela se sentiu ofendida. Ela falou uma coisa, ele entendeu outra, ela se ofendeu e bateu nele. Achou que ele foi muito ousado, muito atrevido. Porque quando ela disse, Chico, olha o passarinho, ele foi olhar pro short dele. Mas, rapaz, cuidado, cuidado, cuidado. Vamos ter cuidado com aquilo que a gente quer falar. Vamos falar bem explicadinho, usando o português correto, né? Para que a gente possa ser entendido em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Faculdade Getúlio Vargas 2015, sobre a charge abaixo. Vamos aí marcar qual é a alternativa correta. Vejam aí a República, Brasil. Temos aí o mapa do Brasil em 1889. E depois percebam que ele vai sofrendo alterações. E aí, o que ele está querendo dizer? Lembrem que a charge ela tem sempre aquele cunho crítico, sarcástico, né? Então vamos lá. Letra A. De 1889 a 2010, o Brasil tornou-se um país agrícola. É isso que ele está querendo dizer? Letra B. O Brasil tem uma produção agrícola de má qualidade. Letra C. O nosso país sofre a cobiça de outros países. Letra D. O Brasil foi perdendo progressivamente importância política. Ou letra E. A economia brasileira fez do Brasil uma fruta podre no mercado internacional. E aí, minha gente, digam para mim o que é que vocês pensam. Qual foi fruta? Veja que temos uma fruta aí, uma banana, né? E percebam que no início do mapa do Brasil, ele tá aqui verdinho, bonitinho, todo inteirinho, né? Tudo direitinho. E o que que acontece com ele? Ele vai murchando. Veja que começa a aparecer mosquitos e aqui tá tudo cheio de mosca. O que que aconteceu? Virou realmente uma fruta. Então, gente, tá muito claro aí, através das imagens, através do que está escrito, quando a gente fala em república, em liberdade, em democracia, o que é que acontece? O Brasil, infelizmente, né? Infelizmente, ele foi perdendo essa importância política e aí a economia do Brasil, deixa eu só pegar a canetinha aqui, a economia brasileira fez do Brasil uma fruta podre no mercado internacional porque ele foi perdendo espaço, né? Inflação, tudo isso aconteceu. Vocês vão receber uma atividade, tá lá no portal, certo? Para vocês responderem, além dessa videoaula. Qualquer coisa, manda mensagem para mim, liga, tá bom? Eu preciso saber a opinião de vocês também. Fica com Deus e bons estudos.